Olá, alunos, eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje são as fases da licitação em conformidade com a Lei 14.133. Pelo regulamento da Lei 8.666, o processo licitatório apresenta de forma ampla duas fases. A fase interna, ou a preparatória, que compreende todos os atos anteriores à publicação do edital e é iniciada com a abertura de processo administrativo. A segunda fase é a fase externa, que começa quando a licitação se torna pública. Essa fase é formada pelas seguintes etapas: abertura, habilitação, classificação ou julgamento, homologação e adjudicação. As fases de licitação previstas na Lei 14.133 seguem o que já era praticado anteriormente na Lei do Pregão, com a chamada inversão das fases de licitação. E o que seria essa inversão de fases, professor? E o que seria essa inversão de fases? A regra geral na Lei 8.666 estabelece que a verificação da documentação dos licitantes, ou seja, a sua habilitação, seja feita antes da análise e julgamento das propostas. A Lei do Pregão, por sua vez, estabeleceu que a habilitação, fase em que se dá o recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação exigida para participar do certame, é sempre posterior à fase de julgamento e classificação. Essa é a posição adotada pela Lei 14.133. Assim, pela nova norma, a regra é que o julgamento antecede a habilitação, havendo fase única de recurso. E atenção, apesar de esse ser o procedimento usual, ainda é possível a ocorrência da habilitação antes do julgamento em situações excepcionais. Dessa forma, temos que as fases agora seguirão a seguinte ordem nos termos do artigo 17 da Lei 14.133. Fase preparatória, chamada de fase interna na Lei 8.666, divulgação do edital de licitação, apresentação de propostas e lances, quando for o caso, julgamento, habilitação, fase recursal e a homologação. A já conhecida inversão de fases do pregão passa a ser regra geral em todas as licitações. Portanto, a regra compreende licitar observando essa sequência de fases, de modo que a habilitação é realizada depois do julgamento das propostas. A nova lei de licitações adota a realização primeiro da etapa de propostas e julgamento. Somente a empresa vencedora terá os documentos de habilitação analisados de forma posterior. Isso permite maior competitividade e agilidade no certame. A fase de habilitação poderá, mediante ato motivado com explicitações dos benefícios decorrentes, anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, desde que expressamente previstos no edital de licitação. As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Assim, a forma preferencial passa a ser a eletrônica e a forma presencial passa a ter um caráter excepcional. E é com esta observação que encerramos a nossa aula acerca das fases da licitação. Este tema é frequentemente abordado em provas e concursos. Portanto, não deixe de examinar o material disponível em sua área do aluno, que traz mais detalhes sobre o assunto. Mantenha o foco em seus esforços. A essência da sabedoria nos leva ao conhecimento, de tal modo que cada minuto entregue ao estudo valerá a pena no final. Bons estudos e até a próxima!